Nós aqui de Menorá na TV vamos dar um mergulho adentro do plano de governo do novo governador do estado do Rio de Janeiro. E nós não poderíamos trazer outra pessoa aqui para bater esse papo conosco e com você, que não fosse o Bernardo Santoro, que foi um dos idealizadores do plano de governo do nosso novo governador, o Wilson Witzel. Bernardo, prazer enorme receber você aqui, você que tem mestrado em Direito e também é um cientista político consideradíssimo. É um prazer ter você aqui conosco no nosso programa de rádio Confronto Metropolitano. É um prazer ter você aqui em Menorá na TV. Seja muito bem-vindo. Bem, o prazer é todo meu. Eu quero novamente agradecer aí o convite feito por você e pelo pessoal do programa e dizer que o governador vai ter muito trabalho pela frente, mas eu sinto nesse momento que há uma espécie de junção de vontades entre o novo governo e a sociedade fluminense em prol de alguns temas que eu considero fundamentais para que nós possamos resgatar o Rio de Janeiro. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos então dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com o cientista político Bernardo Santoro, um dos responsáveis pelo plano de governo do novo governador Wilson Witzel, que começa o seu trabalho em 1º de janeiro de 2019. Bernardo, quais são as áreas que o novo governo é obrigado a atacar com rapidez? Achei o termo obrigado muito pertinente, porque hoje nós temos um problema de difícil resolução e realmente antecede a todos os outros, que é o problema fiscal. Nós estamos, nesse momento, dentro de um regime de recuperação fiscal. Recentemente, nós tivemos, inclusive, a votação dentro da LERJ na questão do uso da SEDAI como garantia a uma série de compromissos financeiros feitos pelo Estado do Rio de Janeiro, o que não importa necessariamente na privatização da SEDAI, mas caso essa garantia fosse retirada do contrato, isso poderia importar na saída do Rio de Janeiro do regime de recuperação fiscal, e isso geraria um problema gravíssimo de retomada dos pagamentos que o Rio de Janeiro tem de dívida para com a União Federal. E isso, se nós sairmos nesse momento do regime de recuperação fiscal, isso inviabiliza financeiramente o Estado do Rio de Janeiro. Recentemente, houve tem 2, 3 dias atrás, antes da gravação desse programa, nós tivemos uma liminar em favor do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Estado do Rio de Janeiro, para manutenção da SEDAI dentro desse contrato e, portanto, a manutenção do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal. Acredito que, por conta da melhoria, embora não seja uma melhoria tão evidente, tão forte, do preço do petróleo e dos royalties, isso vai nos dar algum fôlego, mas muito pouco, né? Até porque o preço que estava no patamar de $80 o barril já não é mais esse, já caiu para 50, não é o 30 que torna praticamente inviável o Rio de Janeiro, mas não é o patamar que se esperava, e eu acredito que ele não vai aumentar para muito além de $60 o preço do barril. Então nós vamos ter algum fôlego, mas não tanto, e serão necessários certamente muitos ajustes, principalmente no que tange a contenção de despesas. O novo governo vai ter que cortar na carne, e nós sabemos que contenção de despesas não foi bem uma marca da gestão do Estado do Rio de Janeiro nos últimos 12 ou 20 anos. Então nós vamos ter que agora trazer essa novidade, que é a responsabilidade fiscal. Ela não é novidade no Brasil inteiro, mas aqui parece que vai ser a responsabilidade fiscal sendo aplicada no âmbito da gestão do Estado do Rio de Janeiro. Se bem que tudo isso que você falou tem implicação direta no bolso, principalmente do funcionalismo público e daqueles que servem ao Estado do Rio de Janeiro através de colocação de mercadorias, de serviços e por aí afora, o povo pouco quer saber dos ajustes fiscais, mas muito quer saber educação, saúde, segurança, saneamento básico. E aí eu volto a perguntar, qual dos temas o governador vai ser obrigado a se debruçar e tentar resolver com rapidez
ou pelo menos diminuir o impacto das dificuldades que esses temas trazem para o cidadão do Rio? A gestão fiscal ela tem uma característica muito marcante porque ela é um problema que ela é transversal a toda a gestão pública, a todas essas prestações de serviço público. Se você não tiver uma gestão fiscal responsável, você não tem como entregar um serviço público de educação de qualidade, de saúde, de segurança, entre outros temas. Então, isso vai ser feito. E aí, o funcionalismo público citado por você, Ronaldo, ele é o primeiro, na verdade, a ser impactado. A minha mulher é concursada do Estado do Rio de Janeiro e nós, inclusive, vivenciamos o problema fiscal no nosso bolso. Ela teve, ao longo de todo esse ano, constantes atrasos no pagamento do salário dela, que é o salário devido a ela pelo trabalho que ela presta concursada no Estado do Rio de Janeiro, e assim como ela, outros tantos milhares de pessoas que foram diretamente prejudicados, não só pela má gestão dos governos anteriores, como também pela corrupção avassaladora que, infelizmente, foi uma marca da gestão do Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos. E aí, isso obviamente acaba desaguando não só no funcionalismo, mas também nesses serviços públicos ditos essenciais que são prestados pelo governo. E aí, em que desses serviços obrigatoriamente se dará prioridade, porque há coisas gravíssimas acontecendo no Estado e que precisam de cobro do governador e da sua equipe? Eu não vou falar em um tema específico, porque estamos com um problema generalizado em todas as pastas. O que eu posso dizer é que é uma sensação do cidadão fluminense que a urgência de resolução está no campo da segurança pública. E isso não é só um sentimento do governo, é um sentimento da população. Mas isso, obviamente, precede, tem essa exigência da precedência dos ajustes fiscais. E aí, na segurança pública, o governador ele foi eleito dentro de um discurso muito enérgico de combate à criminalidade, mas não apenas na questão do policiamento ostensivo, mas também no investimento pesado em inteligência e investigação para que até mesmo o combate ostensivo da polícia, que é normalmente feito pela polícia militar, ele seja feito de maneira mais inteligente e de maneira mais eficiente. Bernardo, o Rio de Janeiro, todo o Rio de Janeiro, obviamente que as grandes capitais com muito mais possibilidade de observação por conta do contribuinte em função do que ele assiste. O cidadão no Rio, ele vê com muito mais facilidade, por exemplo, moradores de rua. Esse tema é um tema que precisa ser resolvido. Hoje nós temos colônias de moradores de rua com bebês, animais, camas, colchões, armários, todo tipo de porcaria acompanhando os moradores de rua e existindo no meio da rua, impedindo o trânsito, ajudando o vagabundo a roubar as pessoas, ou seja, a parafernália da má conduta e da má gestão das ruas do Estado e em especial da cidade do Rio de Janeiro, demonstrando uma dificuldade horrorosa para o cidadão. Você acredita que é possível resolver o problema do morador de rua sem estar acoplada à ideia do Ministério Público estar junto com o governo para resolver esse problema? Primeiramente, a gente tem que deixar claro que isso essa é uma ação que deve ser feita em parceria entre a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado, até porque a questão do morador de rua, ele normalmente está mais afeito à Prefeitura do que é quem cuida da ordem pública urbana propriamente dita, ou seja, do problema de morador de rua, do que do Estado. O Estado, ele está mais preocupado quando esse morador de rua ele efetivamente se torna um criminoso. Né? Existe uma linha tênue e aí entre o morador de rua que está lá, infelizmente, né, naquela situação precarizada, e o morador de rua que começou inconformado com a posição que se encontra, passou a praticar pequenos ou até graves delitos. Né? Quando isso acontece, aí realmente o Estado do Rio quem é o competente para agir nesse caso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu não quero te interromper, mas claro, preciso te interromper,
para te dizer que não se resolverá problema de segurança de forma alguma no Rio de Janeiro se não se resolver a questão do morador de rua. Concordo. Nós vamos ter sim um programa em parceria aí já com o governo federal de habitação. Agora, volto a dizer, o próprio sistema e as instituições jurídicas brasileiras, elas atravancam muito os governos, tanto estadual quanto municipal, no que tange a essa relação com o morador de rua. Por isso que eu falei do Ministério Público. Exatamente, que eu acho que o Ministério Público talvez devesse estar mais preocupado em dar real dignidade a esse cidadão com um local bom para que a pessoa apropriado para que eles possam viver, do que se preocupar com um suposto direito fundamental a estar ocupando uma praça, uma rua, e uma ocupação muito degradante para sua própria condição humana. Então tenho certeza que será um esforço do governo do Estado, a manutenção de uma rede apropriada social, como por a própria Fundação Leão 13, para que possa receber esses moradores de rua e essas comunidades em geral. Só que nós vamos precisar, para que isso ocorra de maneira efetiva, de uma parceria com o Ministério Público, no sentido de facilitar a prestação desse serviço público, e também das prefeituras, que, em última análise, são aqueles responsáveis por cuidar dessas pessoas e levá-las para os abrigos, e tenho certeza que o governo do Estado será um parceiro, mas nós precisamos, antes de tudo, reinventar e rever essas instituições jurídicas para termos uma outra abordagem jurídica e institucional para esse problema, que inclusive perpassa o problema do governo do Estado. Bernardo, quando você conversa com qualquer pessoa de esquerda, ela diz que o bandido é fruto do extrato social menos favorecido e que as elites nacionais são burras e não olham para a educação, a saúde e a segurança que essas pessoas têm que ter nas suas casas quando nascem, e, como isso não acontece, elas acabam delinquindo. Esse é o discurso básico que a gente ouve em todos os lugares onde se discute a questão do aprisionamento, a questão da pena, a questão da violência urbana. Uhum. A pergunta que eu quero te fazer é se você acredita que nós vamos ter sucesso no combate à criminalidade e o que eu não chamo de violência urbana, mas de crime organizado, atuando na sociedade, nesses próximos 4 anos. Bem, primeiramente a gente tem que discutir essa visão de esquerda que é absolutamente equivocada, de que o homem é um mero produto do seu meio. Isso aí é uma balela. O homem, isso inclusive, essa teoria, ela retira a responsabilidade, até a culpabilidade do agente, do ser humano, que é quem age junto à sociedade, e isso aí, de certa forma, cria uma sociedade de pessoas inimputáveis, porque se o delinquente ele é um mero produto do seu meio, então que responsabilidade ele tem pelo crime que comete? Nenhum. Isso a gente tem que afastar. Toda pessoa ela tem escolhas, ela tem o certo e o errado para decidir, e se ela decidiu pelo errado, não foi meramente o social que interveio. De fato, pessoas reagem a incentivos. Incentivos dos mais variados tipos, incentivos sociais, incentivos econômicos, incentivos religiosos, incentivos familiares, né? Reduzir isso a uma questão meramente econômica, a uma questão meramente social, antes de tudo, você esvaziar a culpabilidade do agente criminoso. E nós nunca vamos fazer isso. As pessoas têm que decidir o que é certo e errado e têm que ser responsabilizadas quando cometem um ato que venha a efetivamente lesar o direito de terceiras pessoas. Então a gente já descarta isso, e efetivamente essa visão de mundo que imperou no Brasil nos últimos 14 anos teve sim um efeito fundamental, aí eu estou falando de novo de incentivos, no aumento da criminalidade no Brasil, já que esse foi um dos elementos, apenas um deles, né? Esse negócio de que o criminoso é um coitadinho, um agente que foi levado a cometer o crime e não
teve a vontade e o poder decisório de fazê-lo. E isso, obviamente, que com o novo governo federal, há uma mudança de mentalidade social do Brasil para que haja uma retomada da responsabilidade individual de cada um pelos atos que comete. Isso certamente terá um efeito benéfico na diminuição da criminalidade. Muito bem. A Globo News, e aqui a gente fala abertamente das coisas, porque não vamos ficar dizendo por favor, uma televisão, um canal, não, é Globo News, num programa, não me falha a memória se o nome é ponto no i no ponto, eu não sei o nome do programa, toda tarde, comandado pela Maria Beltrão, que é uma mulher inteligente, e que também, como qualquer um de nós, escorrega nas asneiras eventuais que pode pensar e falar. Isso é para você, para mim, para ela, para qualquer um. Num desses escorregões, ela passou da conta. Ela disse que como vamos poder, alguma coisa parecida com isso, como vamos poder definir se o bandido está com um fuzil na mão ou se é um guarda-chuva, que alguém pode ser morto, com a frase do futuro governador, que disse que vai mandar deitar o bandido com fuzil na mão, que eu considero absolutamente correto. Como é que você vê essa comparação do fuzil com guarda-chuva? Você imagina que seja real, possível, ou isso faz parte do folclore das idiotices que mais se fala no Brasil? Possível, sempre pode ser, mas convenhamos, é muito improvável de acontecer que um agente treinado, e inclusive treinado em circunstâncias às vezes bastante extremas, como é o caso do treinamento de policiais e no caso de um policial que estivesse autorizado pelo governador a isso, ele certamente passou por um treinamento ainda mais especializado de uso do rifle de sniper. Então, assim, é muito improvável que haja esse tipo de equívoco. De confusão. Agora, mesmo que houvesse esse equívoco ou confusão, e isso pode eventualmente acontecer, ele é a exceção, não é a regra. E sempre que você toma uma política pública através de uma exceção e não através da regra, você normalmente acaba criando uma política pública ruim, como seria o caso citado aqui por você sobre a jornalista Maria Beltrão, em que a confusão pode acontecer. Questão pontual, e vamos fazer um treinamento muito rigoroso para que esse erro seja diminuído ao máximo possível e que, ao mesmo tempo, se garanta ao agente que está lutando, que está agindo em nome do Estado, em nome da sociedade, que ele possa efetivamente proteger a sociedade de um mal iminente, como é o caso de um cidadão portando um fuzil de responsabilidade de uso exclusivo das Forças Armadas. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Bernardo Santoro, um dos articuladores do projeto de governo que vem aí a partir de 1º de janeiro de 2019. Já a gente volta e ele vai contar para a gente em que áreas mais efetivamente ele debruçou o seu pensamento, a sua força de trabalho dentro desse projeto de governo que vem por aí. Já a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, nessa entrevista profunda com Bernardo Santoro, que é um dos formuladores da política que vem aí para o governo do Estado do Rio de Janeiro, porque foi um daqueles que organizou o programa de governo do governador Wilson Witzel, eleito, já diplomado, que toma posse em 1º de janeiro. Qual é a maior área de preocupação tua? Ou melhor, qual é a área em que você mais alocou a tua preocupação dentro do teu trabalho de confecção desse projeto de governo? A minha preocupação pessoal, eu não posso falar em nome do governo, e foi onde eu talvez tenha tido a maior contribuição, sem dúvida, foi no campo da educação. É essencial que nós tenhamos uma ação enérgica no campo da segurança de imediato, mas para que nós possamos criar as condições de retomada do desenvolvimento econômico e também o aumento da própria dignidade humana do cidadão carioca, nós não podemos ignorar, muito pelo contrário, nós temos que trazer foco na questão da área educacional. E qual foi o foco que você deu? Como é que você acha que tem que se comportar o governo? E qual é o tipo de coisa que nós vamos esperar acontecer
no próximo governo do Rio de Janeiro? Uma das questões que, inclusive, o próprio governador ele citou no debate, no último debate na Globo, né, do segundo turno, contra o ex-prefeito do Rio, foi a questão do Escola Sem Partido. Eu acho que nós já passou o momento de nós termos uma discussão realmente séria acerca de o que nós queremos com o ensino público. Nós queremos fazer do ensino público uma fábrica de militantes, de pessoas com consciência social, seja lá o que isso for, ou pessoas que efetivamente estejam prontas e aptas para o mercado de trabalho e que, portanto, possam ter autonomia para poder viver de maneira digna e produzir para a sociedade. Me parece que a segunda opção ela é muito mais importante e relevante do que a primeira, até porque a primeira ela acaba bordeando uma questão até moral que deve ser precedida uma discussão séria acerca desse tema. Quando você fala em criação de consciência, você está falando em escolhas muito individuais, que normalmente deveriam ser feitas pela própria família e não pelo Estado, e também uma questão que tem que ser discutida, que é se a escola deve ser apta a induzir o aluno a ter uma postura mais de esquerda ou de direita. Eu acho que isso não é responsabilidade da escola. Essa educação interna, essa educação moral, na minha opinião, ela tem que ser uma educação familiar, é a família que tem que decidir, e depois a própria criança decida o que lhe aprouver, o que for mais... o que ela entender que seja mais correto para a sua vida e dentro de uma discussão democrática. Então, o foco precisa ser no resgate da disciplina, no ensino, no resgate do foco em disciplinas fundamentais que hoje estão faltando. Está faltando ensino em português, em matemática, em ciências. E a economia do século XXI é uma economia baseada em prestação de serviços, em tecnologia, em geração de tecnologia, em royalties. Então a gente tem que focar muito nisso. A gente tem que trazer o ensino público para o século XXI, para que o cidadão carioca e o cidadão fluminense tenham possibilidade de entrar no mercado de trabalho moderno e na economia que vai ser a economia dos próximos 50, 100 anos, pelo menos. Vamos voltar um pouquinho no tempo e chegar a um momento anterior à eleição para governador, no primeiro turno, antes do primeiro turno. Como você sentiu que era possível ganhar essa eleição e o que é que você sentia quando você via o teu candidato sendo atropelado por uma série de acusações e circunstâncias dessa natureza nos debates com o ex-prefeito do Rio, como você bem colocou aqui? Essa questão das acusações ela foi mais no segundo turno e não tanto no primeiro, né? Eu lastimo muito que o status quo da política fluminense representada pelo ex-prefeito do Rio de Janeiro tenha ficado tão desesperado a ponto de começar a fabricar notícias mentirosas, e a questão da fake news é uma questão que está aí no debate democrático moderno, e que ele tenha se utilizado de expedientes tão torpes e mentirosos para tentar ludibriar a população fluminense, a fazer com que o governador Wilson se tornasse o candidato do grupo do PMDB, do Pisciani, quando todos sabiam que, na verdade, o candidato do grupo Pisciani do PMDB, agora MDB, sempre foi o próprio ex-prefeito do Rio. Então, isso foi uma atitude lamentável. Ele poderia ter vencido essas eleições com propostas, com projetos, e ao invés disso ele preferiu tentar vencer as eleições com mentiras e foi punido nas urnas por causa dessa atitude antiética e que nada agrega à democracia. E no que tange ao primeiro turno especificamente, todos nós sabíamos que havia uma vontade da sociedade, a sociedade fluminense, né, muito ligada a uma vontade macro da sociedade brasileira, de ter um governo que estivesse alinhado a uma visão de implacabilidade, vamos dizer, de realmente não ter nenhum tipo de conversa com o crime organizado, de atacar o crime organizado na sua raiz e, ao mesmo tempo, que criasse
um ambiente de negócios propícios para a retomada dos investimentos, com responsabilidade fiscal, com abertura econômica, com desburocratização, com redução da carga tributária, em suma, todos os elementos que são essenciais para a retomada do investimento e da produtividade no Rio de Janeiro. Então, quando o próprio Wilson, ele é uma pessoa que encarna muito esses valores e esses pensamentos, então foi natural para a gente que, no momento em que as pessoas conhecessem o Wilson, e esse foi o nosso grande desafio, né, fazer o Wilson conhecido, no momento em que ele fosse conhecido, nós tínhamos certeza que ele cairia no agrado da população fluminense, e foi o que aconteceu. Bernardo Santoro, você acredita que, diante das condições do Rio de Janeiro, esse governo novo tem chance de se sair bem? Daqui a 4 anos nós vamos estar aplaudindo ou reclamando desse governo que vem por aí? Na sua opinião, eu sei que você não tem bola de cristal, mas você tem um sentimento e nós queremos ouvir o teu sentimento. Antes disso, eu gostaria que você me dissesse como é que você sentiu que dava para ganhar a eleição e quando aconteceu isso. Não, na semana do primeiro turno, semana anterior à eleição, anterior à votação do primeiro turno, eu já sabia que nós iríamos para o segundo turno por conta de algumas pesquisas internas, a curva de crescimento, e junto a isso a construção de uma narrativa que fizemos, que foi bem emplacada. Então nós tínhamos essa ideia de que nós iríamos para o segundo turno, e aí no segundo turno acabou virando realmente um plebiscito da gestão MDB, e aí nós tínhamos sem dúvida uma vantagem fundamental, porque numa eleição plebiscitária, né, em que do outro lado está um grupo que destruiu o Rio de Janeiro nos últimos 12 anos, fica um pouco mais tranquila essa vitória. Tanto é que o esforço do outro candidato foi tentar colar esse grupo do PMDB ao Wilson, coisa que nunca existiu e acabou, inclusive, havendo esse rechaço do cidadão fluminense na urna. E aí, especificamente sobre esse governo, eu não tenho dúvida, primeiro, das melhores intenções do governo e de uma vontade de implementar as melhores práticas de gestão. Isso vai acontecer. Não podemos ignorar que nós estamos pegando um governo realmente economicamente destruído, né? Nós ainda estamos, quer dizer, as pessoas ligadas à futura Secretaria de Fazenda estão trabalhando no levantamento de uma série de dados, cada dia uma surpresa. Nós não sabemos qual é a quantidade de restos a pagar do orçamento de 2018 que nós vamos herdar para 2019, né? Nós temos mais ou menos uma expectativa de receita anual de 60 bilhões, e eu não me surpreenderia se até metade desse orçamento tivesse comprometido com o resto a pagar do ano anterior, porque realmente o que aconteceu foi uma farra no último ano de pagamento de quitação de credores, para que todo mundo que tivesse algum tipo de ligação com o antigo governo tivesse o seu quinhão resguardado. Então não sabemos o que vai acontecer, a gente ainda está levantando, cada dia é uma surpresa diferente, e vamos aguardar para ver o que vai acontecer. A única coisa que eu posso garantir é que as melhores práticas administrativas serão implementadas e vamos tentar superar essas dificuldades econômicas com muita imaginação e trazendo principalmente a iniciativa privada para uma parceria bastante sadia, salutar e, o que é mais importante, com total transparência para a retomada dos investimentos no estado do Rio de Janeiro. Bernardo, em que um presidente carioca, ainda que tenha nascido no interior de São Paulo, mas formou a vida dele toda no Rio, tem os filhos cariocas, enfim... presidente carioca. É um presidente carioca. Em que medida esse presidente carioca, o nosso Jair Messias Bolsonaro, pode somar com o Wilson Witzel e, daí em diante, trazer melhores circunstâncias para o Rio de Janeiro? Eu tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro vai olhar com muito carinho o estado no qual ele fez a vida, onde a maioria dos filhos moram, onde a família acabou se radicando,
e essa parceria vai ser fundamental dado o atual caos econômico que se encontra no estado do Rio de Janeiro. O próprio governador Wilson também, assim como o presidente Bolsonaro, nasceu em São Paulo, né, no interior de São Paulo, e em jovem idade se mudou para o Rio de Janeiro, onde fez a vida dele, passou 3/5 da vida aqui. O presidente Bolsonaro a mesma coisa, ou seja, já passou mais tempo da vida dele no Rio de Janeiro. Eles passaram mais tempo da vida deles no Rio de Janeiro do que fora. Então são cariocas de corpo e alma, né? Ainda que não no documento. E ambos vão trabalhar com muito afinco, trazendo essa diligência paulista clássica, né? Esse comprometimento que o paulista tem como sua marca, em conjunto com a inventividade carioca. Eu acho que essa mistura vai ser essencial para a retomada do desenvolvimento econômico, tanto do Rio de Janeiro quanto do Brasil. Você acredita que o Brasil e o Rio tenham jeito? Precisamos acreditar, né? Senão o aeroporto acaba sendo a nossa única saída. Mas não, o que nós temos que fazer é, primeiramente, ter um grande esforço de mudança das instituições inerentes à nossa democracia, para que nós possamos efetivamente criar condições para que haja uma maior segurança jurídica, econômica e institucional. Nós precisamos que essas reformas aconteçam tanto em nível nacional quanto em nível estadual, reduzindo gastos públicos, cortando na carne, fazendo responsabilidade fiscal e uma austeridade responsável, e trazendo e fazendo com que o empresariado não seja mais um inimigo, né, como a esquerda sempre pinta o empresariado, e sim como um aliado, um parceiro da sociedade como um todo na construção de um país mais próspero, mais justo e mais rico. Precisamos aumentar a produtividade nacional, e essa produtividade nacional só vai aumentar quando nós tivermos um sistema econômico que propicie isso, com educação de qualidade, com cumprimento de contratos, com facilidade de importação e exportação, com baixa carga tributária. Isso são atitudes racionais que nós precisamos implementar nos nos 3 níveis, também em nível municipal, para que nós possamos ter efetivamente uma retomada econômica. E isso vai se dar com parceria nos 3 níveis com o empresariado, porque quem gera riqueza é a sociedade, é o empresário, é o agente econômico, não é o governo. O governo apenas ajuda, não atrapalhando e entregando a eles instituições sólidas para que eles possam gerar essa riqueza para a nossa população. Nós estamos encerrando, então, o segundo bloco de Menorá na TV com Bernardo Santoro, e já já a gente volta com 2 questões interessantes. A primeira é como ele definiria o governador Wilson Witzel, que é pouco conhecido do carioca no âmago da sua alma, do seu comportamento, da sua atividade, ainda que ele tenha sido um juiz de direito bastante eficiente aqui nas comarcas do Rio de Janeiro. E a segunda questão, que nós vamos querer conversar com o nosso Bernardo Santoro, é sobre a ligação do governo federal e também do governo estadual, através dos seus 01, como se fala, com o Estado de Israel. Não saia daí, já já a gente volta. Estamos de volta, então, com Menorá na TV, em seu terceiro bloco, nessa entrevista profunda com o Bernardo Santoro, que agora vai conversar conosco sobre o que ele conhece do governador como ser humano e também das proximidades do governo federal e do governo estadual que vem por aí com o Estado de Israel e com os israelenses e mais ainda com as comunidades judaicas brasileiras. E aí, Bernardo? E o nosso governador? O homem da flexão de punho cerrado, arrebentando com os paraquedistas israelenses. Realmente, esse vídeo acabou virando um fenômeno no WhatsApp, né, em que ele faz 20 flexões de punho fechado e os paraquedistas israelenses acabaram rateando, fazendo a flexão de punho aberto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
Isso certamente aumenta a confiança e o humor da sociedade em torno da figura do governador, né? A figura não só austera do ponto de vista intelectual e moral, mas também do ponto de vista físico. Então acaba trazendo para a sociedade essa ideia de um governador completo e que não vai titubear na luta contra a corrupção e contra a criminalidade. Então, isso é muito bom, mas o que eu posso dizer é o seguinte, para além da imagem, e a imagem, né, é sempre importante, eu conheço o Wilson como pessoa, e eu posso dizer que é a pessoa que tem realmente as melhores intenções, é um intelectual, né, ele não é meramente um político, ele é uma pessoa que está terminando seu doutorado em ciência política, ele foi defensor público, juiz, ele é oficial da reserva do Corpo de Fuzileiros Navais, em suma. É uma pessoa que veio de baixo, é topógrafo, como profissão técnica, original. Então, quer dizer, ele já do segundo grau já tinha uma profissão, e aí a importância do ensino técnico no segundo grau, que é algo que a gente vai não só retomar, como investir pesadamente, para que as pessoas já saiam do segundo grau com uma profissão, tal como o nosso governador, que veio de uma família pobre. Inclusive, na campanha, teve um testemunho dele num dos vídeos, que é absolutamente emocionante, quando ele chega em casa com o primeiro salário dele de topógrafo, com 16 anos de idade, ele chega com o primeiro salário dele de topógrafo e o pai dele, surpreendentemente, nota que o salário dele do filho de topógrafo é maior do que o salário dele, pai. Né? E aí o pai obviamente fica emocionado de ver o filho, e normalmente o pai que realmente ama é aquele pai que quer ver o filho melhor do que ele mesmo pai em todos os aspectos, e ele que veio de uma família pobre mostra que com estudo, com perseverança, com garra, tendo condições mínimas para poder subir na vida, tem como fazer isso, e é isso que nós queremos entregar para a população mais carente do Rio de Janeiro, seguindo esse exemplo do nosso governador. Fala um pouco do caráter, do temperamento, da forma como ele se conduz com as pessoas. Qual é o pensamento que você tem dessa pessoa humana com quem você trabalhou, não sei se 1 ou 2 anos, para montar essa estrutura que pudesse ser vitoriosa na eleição? Um pai de família incrível, amoroso, sempre presente, nunca deixou, obviamente, faltar nada, até como juiz federal, né? Sempre teve uma boa posição para isso. Como um amigo muito querido, até um pouco paciente eu particularmente sou uma pessoa um pouco intransigente em certas coisas. Ele soube trabalhar com esses meus posicionamentos um pouquinho mais radicais, ele consegue contemporizar diferentes perfis e diferentes personalidades que estão dentro da sua equipe, ou seja, sabe liderar. Essa, na minha opinião, é a principal característica que um líder deve ter. E aí, sendo um líder realmente de excelência, que eu pude comprovar que ele juntamente com seu caráter, com seu intelecto elevado, comprovado até pela sua vida acadêmica, e juntamente com isso, a vontade que ele tem de vencer, não é qualquer um que tem o desprendimento de largar um concurso público tão bom quanto o de juiz para buscar um desafio pessoal, como ele fez nesse ano. Então, assim, junta tudo isso, eu posso dar aqui o testemunho de que é uma pessoa realmente plenamente capaz, tanto do ponto de vista moral quanto intelectual, e também ideológico, para fazer com que o Rio de Janeiro saia da situação péssima que se encontra hoje para um patamar muito melhor em todos os aspectos. Ô Bernardo, a imprensa noticiou que desde o momento em que ele resolveu ser governador do Rio de Janeiro, ele nunca apresentou nenhum tipo de dúvida de que ganharia a eleição. Uhum. Então, o que eu quero saber é como é que ele se comportava junto aos companheiros dele de trabalho, que provavelmente devem ter olhado, o cara está com 1% aqui de intenção de voto, está dizendo que vai ganhar a eleição, o cara tá doido, ou ele tem bola de cristal. Eu não posso falar pelos outros, eu posso falar comigo, né? Quando ele falava, não, eu vou ganhar a eleição, eu vou ganhar a eleição, eu vou ganhar a eleição, ele realmente
ele é um sujeito muito obstinado. Quando ele falava, não, vou ganhar e vou ganhar no primeiro turno, eu falava, governador, as pesquisas qualitativas, não a quantitativa, as qualitativas, né, que mostram o que o cidadão quer. Realmente, as pesquisas qualitativas estão batendo com a sua percepção. Só que eu falava para ele, olha só, ganhar no primeiro turno é muito difícil, porque o senhor tem que se fazer conhecido. E nós não tínhamos nem recursos para conseguir que ele fosse conhecido. Nós tínhamos pouco tempo de televisão, nós tínhamos migalhas de dinheiro para investimento em mídia social. Então, olha, eu acho que a gente consegue, pela pesquisa qual, eu acho que a gente consegue vencer. Mas é impossível vencer no primeiro turno sem ter uma quantidade de recursos que pelo menos supra a falta de visibilidade que a gente tem na televisão. Não, vamos ganhar no primeiro turno. Ele continuava falando, não, olha, eu acho que a gente ganha, mas só no segundo. Mas você achava que ganhava desde o primeiro momento? Desde o primeiro. Você confiava nisso? A pesquisa não foi só um trabalho que você foi fazer? Não, a pesquisa qualitativa dizia que o cidadão fluminense queria uma pessoa com o perfil dele. Isso, inclusive, foi o que trouxe a segurança para que o partido entregasse a ele a legenda, né? Se fosse uma coisa absolutamente maluca, provavelmente ele não teria conseguido a legenda. Mas não, a pesquisa qualitativa mostrou que a candidatura dele era viável. E aí, a pesquisa quantitativa, que é essa que todo mundo conhece, foi ao longo do tempo mostrando que a qualitativa feita lá atrás tinha sido feita com qualidade. Agora, o que eu sempre mostrava para ele? Que nós precisávamos de recursos para que ele se tornasse conhecido e que para as pessoas que queriam aquele perfil de governador soubessem que existiria um candidato com aquele perfil. Então, assim, nós não tivemos isso. Então, a nossa campanha foi uma campanha muito pobre mesmo, foi franciscana. E ainda assim, com muita força de vontade, com a ajuda de alguns aliados que tinham mais força de mídia, nós acabamos conseguindo ir para o segundo turno. E aí, dentro daquela campanha plebiscitária que nós falamos, chegamos à vitória. Bernardo, e a ligação do governador, do presidente da República, que eu sei que você também conhece, com os judeus e com o Estado de Israel? Como é que você enxerga essa questão do alto dos seus sobrenomes Pinto e Machado, meu querido Bernardo Santoro? Bem, primeiramente, eu acho que numa eventual vinda do governador para esse programa ele vai poder explicar melhor, mas eu já ouvi dele que ele tem ascendência judaica, então acho muito interessante até vir aqui contar essa história, tomara que venha em breve. O que eu posso dizer do ponto de vista agora de identidade, o que eu posso atestar, conhecendo ambos e tendo ouvidos falar acerca de Israel, é que o alinhamento dos dois para com Israel e os seus valores é total, né? Tanto é que, há coisa de 2 semanas, o governador esteve em Israel, onde foi muito bem recebido, inclusive de onde veio o vídeo que nós já comentamos, e também em busca de trocas culturais, econômicas e tecnológicas. Então, eu acho que vai ser uma cooperação muito, muito grande, muito viva entre o Estado do Rio de Janeiro e Israel, assim como já há de maneira bastante até ostensiva o próprio ministro de Relações Exteriores que assumirá a partir de janeiro, já declarou isso, que a sede da nossa embaixada em Israel vai mudar de Tel Aviv para Jerusalém, o que é uma marca muito grande de alinhamento político internacional entre Israel e Brasil, e por conta disso eu tenho certeza que a cooperação entre Brasil e Israel se dará em níveis nunca antes vistos na história. Bernardo, o governador, o governo, as pessoas escolhidas, saem todos esses elementos com uma vontade enorme de acertar e de vencer. Eu olho para o Wilson Witzel e eu vejo nele
características muito interessantes para um momento caótico. Ou seja, um sujeito obstinado, que tem força física e, como você falou, força ético-moral para enfrentar essas dificuldades e que pode, numa queda de braço, virar o jogo. É assim que você vê isso também? É assim que eu vejo, sinto e presencio no dia a dia. Eu tenho certeza que é o melhor homem para um serviço tão difícil como esse de resgate do Rio de Janeiro, como eu falei, como você mesmo falou, resgate ético, moral, financeiro, econômico, comportamental e cultural. E eu acho que dentro de uma parceria com a sociedade fluminense como um todo, nós vamos conseguir juntos resgatar o Rio de Janeiro e trazê-lo ao patamar que a gente acha que precisa e merece. Né? Ô Bernardo Santoro, qual seria a mensagem que você deixaria olhando para dentro daquela câmera que atua ali, para o povo do Rio de Janeiro, desde Porciúncula até Campos, passando pelo Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, chegando a Angra dos Reis, ao sul do estado. O que você diria para toda essa gente, hein? Eu digo para vocês o seguinte, ao contrário de governos anteriores que estavam dissociados da vida cotidiana do cidadão, o nosso governo, o governo que está entrando agora, é um governo que vive o dia a dia do cidadão fluminense, porque nós somos cidadãos fluminenses que estamos vivendo as mesmas agruras, as mesmas dificuldades que você que está nos assistindo vive. Né? O governador mora no Grajaú, eu moro em Petrópolis e venho ao Rio de Janeiro todo dia, passando pela linha vermelha, Avenida Brasil, e vendo e vivendo essas questões. Tem pessoas no governo de todas as partes da cidade do Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, região central, da região metropolitana, de todas as partes do estado do Rio de Janeiro, que sabem o que nós estamos vivendo, a violência ao qual nós estamos sendo submetidos, a falta de serviços públicos de qualidade. Todos nós vivemos o dia a dia do Rio de Janeiro, ao contrário dessas pessoas que estavam dissociadas dessa vida. E justamente porque nós vivemos isso, é que nós estamos absolutamente engajados para acabar com todos esses problemas que hoje nós vivemos e que tem agora data para acabar e vai ser daqui a 4 anos, vai ser um processo duro, um processo difícil, um processo com poucos recursos financeiros, mas com muita vontade de dar a volta por cima e, em conjunto, governo, sociedade civil, sociedade de empresários, todos nós juntos vamos resgatar o Rio de Janeiro e fazer com que o Rio de Janeiro seja um lugar em que as pessoas tenham orgulho de viver e de dizer que todos nós temos origem. É isso que nós vamos fazer, esse é o nosso compromisso, nós vamos fazer isso acontecer. Os árabes diriam Inshallah. Os judeus brasileiros dizem se Deus quiser, como você que é cristão eventualmente, ou evangélico, ou católico, ou de outra religião qualquer, também diria. Então, Deus queira que o nosso governador, a sua equipe, o Bernardo Santoro, nos representem com grande qualidade e nos tragam de volta a cidade maravilhosa, o Rio maravilhoso e o estado que a gente merece, que a gente precisa e que a gente quer oferecer aos nossos netos. Então, Bernardo, muito obrigado pela tua participação aqui conosco, pela tua paciência. Câmeras e microfones de Menorá na TV à tua disposição para considerações finais e suas despedidas. Apenas agradecer de novo o convite, estou sempre à disposição, o governo também está à disposição e, de novo, louvando a parceria entre a sociedade judaica do Rio de Janeiro e o novo governo, que eu tenho certeza será muito produtivo para todos nós. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, e também, obviamente, pelo canal 6 da NET Rio, e também todos os dias que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.